o que vocês encontraram. Eu vi que uns quantos me mandaram, mas eu não tive tempo de ler ainda, então eu vou ler mais para frente com calma, mas eu queria ver qual que foi a absorção de vocês em relação ao tema. Eu entendi que essa enzima, ela basicamente cria uma molécula de DNA em cima de uma de RNA, ao contrário do normal. Basicamente é isso, mas daí explicava bem certinho o sistema, né? Uhum. Quem concorda, quem discorda, quem que ajuda, deixa aí. Quem que ajuda? Vamos lá, pessoal. Eu também entendi isso. Como que é normalmente feita a transcrição que a gente começou ela aula passada? O que acontece numa transcrição? E não aprofundou ela, mas a gente já começou a falar. O que a gente tem na transcrição? O que é a transcrição? Para que serve? A transcrição é uma cópia do DNA? É uma cópia do DNA em que forma? Não é invertida? Não. Como é que é copiado? O que é um transcrito de RNA? Ele é transcrito na forma de DNA, ele é transcrito na forma do quê? Replicação. DNA? Isso, ele é transcrito na forma de um RNA, né? A replicação é diferente. A replicação é uma multiplicação. Eu tenho uma molécula de DNA, eu formo duas novas moléculas de DNA. Eu repliquei, eu multipliquei, tá? E a transcrição não, a transcrição é cópia. Lembram que a gente tem no DNA fita dupla, né? Todo mundo concorda da fita dupla? E o que eu tiver numa fita é a mesma coisa que eu tenho na outra, porque o código ele é complementar, lembram? Quando eu tinha citosina, eu tenho guanina, então eu tenho a mesma sequência que eu tenho nessa fita que eu tenho nessa aqui, tá? Então, o que eu faço? Quando eu quero transcrever, eu faço uma cópia. Mas eu não preciso copiar as duas fitas, porque tem a mesma coisa, né? Eu tenho sequências complementares que se complementam, só estão, uma tá 5 linhas, 3 linhas daqui para cá, outra tá 5 linhas, 3 linhas daqui para cá, ela se complementam. Então, o que a gente tem na transcrição? A cópia dessa sequência, né? A cópia desse código genético, né? E aí, a gente precisa copiar uma linha só. Então, geralmente a fita... Lembra que eu falei aula passada para vocês? Qual que é a fita molde para ser realizada a transcrição? Tinha uma das fitas que ela servia de molde. O DNA polimerase? Não, a DNA polimerase é uma enzima que adiciona nucleotídeos. Lembra que a DNA polimerase, quando a gente tinha a replicação, ela era uma enzima que adicionava nucleotídeos. Ela coloca nucleotídeos naquela fita molde. Ela é uma enzima. Mas a minha pergunta é assim, eu tenho duas fitas. Eu tenho uma fita no sentido 5 linha, 3 linha, lembra? E eu tenho outra fita complementar no sentido 3 linha, 5 linha. Né? Concorda? Se eu tenho uma 5 linha, 3 linha, eu tenho uma 3 linha, 5 linha. Eu vou copiar de uma das fitas, né? Porque eu vou copiar, a transcrição é eu copiar 3 linhas, 5 linhas. O código genético do DNA na forma de RNA. E eu faço uma fita simples, né, de RNA, tá? Num transcrito, né? E eu tenho uma fita molde. Foi o José que falou? 5 linhas. Sempre, então. E essa construção, ela vai ser sempre no sentido 5 linha para 3 linha. Lembram? Que a gente sempre constrói no sentido 5 linha, 3 linha. Se eu estou copiando uma fita complementar e eu estou construindo no sentido 5 linha, 3 linha, eu tenho que copiar da fita 3 linha, 5 linha, que é ao contrário, né? Entenderam isso? Eu tô construindo 5 linha, 3 linha. Eu tenho que copiar da complementar sempre. A complementar vai ser a 3 linha, 5 linha. Então, se a construção do RNA
vai ser sentido 5 linha, 3 linha, a minha fita molde para minha cópia vai ser sempre a fita 3 linha, 5 linha. Tá? Entendido ou não, pessoal? Se vocês não entenderem, é o desenho. Entendi agora. Entendeu, Sara? Alguém não entendeu? Entendido? Entendido? Tá. E lá na virologia, pessoal, vocês já devem ter aprendido que a gente tem alguns vírus que são vírus RNA, do tipo RNA. Lembra? Alguém já falou para vocês isso? A gente tem vírus do tipo que são vírus RNA, né? Tá? Como que esses vírus vão multiplicar o seu material genético? A gente não consegue fazer replicação de RNA. A replicação a gente faz do DNA. Tá? Então, o RNA a gente não consegue multiplicar. O que esse vírus faz para multiplicar o RNA? Ele tem auxílio de uma enzima que chama transcriptase reversa. Né? Então, vamos pensar assim, ó, que a gente tem uma fita de RNA que ela seria uma fita simples, tá? Aqui eu tenho uma fita de RNA, ela seria uma fita simples, ó, tá? Para esse vírus se multiplicar, ele precisa virar DNA. Esse RNA precisa virar uma fita. Ele não vai se multiplicar com uma fita simples, ele precisa virar uma fita dupla, tá? Então, o que a gente tem, o que auxilia ele? A gente tem uma enzima, né, que chama transcriptase reversa, né? Quando já fala o nome, ela já fala que ela faz o caminho reverso, né? Esse caminho reverso seria assim, ó. Eu tenho aqui, ó, um vírus do tipo RNA, tá? O material genético dele está na forma de RNA, e lá vermelhinho eu tenho essa transcriptase reversa, né? Tá? Então, o que acontece? Esse vírus ele vai ter geralmente um envelope que protege esse agente viral, esse envelope auxilia ele para entrar na célula, né? Tá? E ao redor do material genético ele tem um capsídeo viral ali, né? Tá? E ali tem a transcriptase reversa. Então, quando ele entra na célula, vamos pensar que aqui seria uma célula. Tá? Aqui seria a célula. Ele penetrou nessa célula aqui, liberou esse envelope. Quando ele libera, ele rompe esse envelope. Quando ele entra na membrana nuclear aqui, libera o capsídeo, né? E libera o seu material genético. Então, o material genético dele está na forma de RNA. Aí a transcriptase reversa entra em função. A transcriptase reversa ela faz esse RNA virar uma fita dupla. Ela consegue fazer um caminho ao contrário do que a gente falou. A gente tá vendo que a transcrição ocorre de uma forma que o DNA vira RNA. O RNA não consegue mais virar DNA, né? Ele vai gerar uma proteína. Aqui, né, com essa enzima tá ocorrendo ao contrário. Esse RNA vai virar DNA de novo para conseguir fazer replicação, né? Então, essa transcriptase pegou o RNA aqui, ó, e formou um DNA, né? Esse DNA vai lá no genoma da célula que ele está atuando, que o vírus está atuando, e se integra, tá? No momento que ele se integrou no núcleo da célula lá, que ele infectou, né? Ele vai liberar várias novas moléculas ele consegue, quando ele estiver na forma de DNA, ele consegue fazer transcrição, né? Porque ele está como forma de fita dupla. Como ele é um vírus RNA, essa transcrição dele já vai ser liberado, ó, várias cópias de fita simples, né? Tá? Essa fita simples lá no citoplasma, sai do núcleo, vai para o citoplasma, se integra, forma um capsídeo, forma um envelope novamente e junta com uma transcriptase reversa, formando um vírus novo, né? Então, esse evento que a gente falou lá passada sobre a transcriptase reversa, ele ocorre de forma bem ao contrário do que a gente vai estudar hoje, né? Porque a gente tem replicação, a replicação é formação de novas células a partir do DNA. Aqui a gente viu que um vírus se multiplicou a partir do seu RNA.
Mas o vírus não consegue se multiplicar a partir do seu RNA se ele não tiver essa enzima transcriptase reversa, que altera o seu material genético de RNA para DNA. Então, ele faz o material genético ficar como forma de DNA. Depois, quando ele fizer a replicação, ele vai replicar vários novos vírus com R na forma de RNA, com a presença da transcriptase reversa de novo, né? Então, é muito louco isso. A gente estuda um negócio e tem um vírus lá que vai conseguir fazer uma coisa totalmente ao contrário, né? Por isso que os vírus incomodam muita gente, né? Alguma dúvida? Não. Não? Tudo certo? Sobre a aula passada, o que mais que a gente viu? Mais que a gente falou? Vamos lá? Vamos se puxar? Vamos lá, pessoal? Quero saber o que vocês lembram. O que são estonas? Proteínas. Proteínas que fazem o que, Sara? Não veio o teu áudio. Fazem parte do núcleo. Fazem parte do que, José? Não escutei, cortou. Nucleossomo? Elas auxiliam na formação do nucleossomo, né? A gente tem proteínas que se acoplam, né, no DNA, né? As estonas, né, auxiliando a formação do nucleossomo que vai gerar o cromossomo, né? Tá? E a gente tem também estonas que auxiliam como de forma estrutural, né? A estona do tipo H1, né? Que auxilia uma proteína de estrutura, ela não vai no nucleossomo, ela fica para fora. E lembro que quando a gente desenhou elas, a formação dos cromossomos, era aquela amarelinha que estava pro lado de fora, né? O que mais que a gente viu? Quais são os tipos de RNA? Mensageiro, ribossômico e transportador? Seria isso, professor? Isso. Todo mundo concorda? A gente tem alguns outros RNAs também, mas esses são os mais comuns, né? A gente vai falar bastante hoje do RNA mensageiro, tá? E a aula que vem a gente vai falar lá na tradução do RNA transportador e do RNA ribossômico, né? Tá? O que difere uma molécula de RNA de uma molécula de DNA? Uma é fita dupla, uma é fita simples, a quantidade de oxigênio também, isso, a função em partes. E as bases, né? O DNA tem a timina e o RNA tem a uracila. Isso aí. Isso aí também. Isso aí. Tá? Então, é bem esse caminho. A gente tem o DNA geralmente só no núcleo, né? Tem que cuidar e lembrar disso aí também, né? Em eucariotos o DNA tá lá dentro do núcleo, né? E o RNA a gente vai ter no núcleo e vai ter no citoplasma, né? Tá? O que mais que a gente falou? Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. A gente falou de gene, né? O que seria um gene? Gene seria a sequência de nucleotídeos do DNA? Aí seria, se fosse a sequência, a gente estaria falando em todo o genoma, né? Todo o material genético, né? Então, a sequência completa seria genoma o nome, né? Quando a gente tem a sequência inteira do DNA. O gene seria somente um
um pedaço. Ele é o responsável pela hereditariedade? Sim, a gente tem o gene fazendo parte da os nossos genes passam características hereditárias, sim. Mas o que eu quero dizer é que o gene, ele não é toda aquela sequência de nucleotídeos que a gente tem, né? O gene, a gente tem uma parte da sequência. Então, cada gene vai determinar uma característica, por exemplo, né? Seria uma parte da sequência, então. Isso. Hoje, quando a gente vai falar agora em transcrição, a gente vai, por exemplo, eu quero transcrever determinado gene. Então, a gente vai ter auxílio de fatores que vão auxiliar a encontrar aquele gene que a gente quer transferir. Transcrever, no caso, né? Tá? Então, não é assim, eu fazer a transcrição de todo o DNA. Não. O gene vai determinar tal característica. Então, eu quero transcrever tal gene. Aí, o que acontece? A gente vai lá hoje tem como a gente fazer clone, tem como a gente fazer tudo. Tem um site que chama GenBank. Os pesquisadores começam a pesquisar, por exemplo, determinado micro-organismo, ele tem a sequência do gene dele. Ele pesquisou lá, ele joga lá a sequência de nucleotídeos do determinado micro-organismo. A gente consegue, baseado nisso, até fazer um clone em laboratório, né? Então, tem várias formas de a gente trabalhar essa parte de transcrição de RNA, de transcrição de DNA, né? Tá? Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e tem bastante partes mais difíceis que eu quero que vocês também perguntem, se não entenderam, para mim não passar, para a gente ir bem com calma, tá? A sequência que interessa, o professor estava falando, é o exon. Para lembrar? Não. Seria assim. A sequência, o gene é um pedaço do DNA. Eu selecionei determinado gene que eu quero copiar. Dentro do gene, se for eucarioto, eu vou ter exon e vou ter intron. Tá? Então, antes de eu fazer a cópia final, que a transcrição seria uma cópia na forma de RNA. Tá? Então, eu selecionei o gene, por exemplo, o gene lá tinha 100 nucleotídeos. Eu copiei, a polimerase veio lá e copiou ele. Né? A polimerase veio lá, copiou ele e formou um gene de 100 nucleotídeos. O gene está completo, a transcrição está feita, só que tem sequência ali que não me interessa, tá? Que chama intron. Tá? É uma sequência que não me informa o que eu quero, não me informa aminoácido, não me informa uma sequência que eu tenho que remover. Aí eu vou remover, eu vou ter a formação de um processo que a gente vai ver hoje também, que chama spliceosomo. Eu vou remover esses introns e vou deixar o gene só com exons. E aí que seria o quê? O gene estaria só com sequências que me informam determinado tipo de aminoácido, né? Sequências que me interessam, sequências codificadoras, que a gente chama, né? Tá? E aí, então, esse gene estaria correto. Tá? Não sei se te respondi. Eu vou demonstrar bem isso com calma. Sim, obrigado. Tá, pessoal? Então, vamos iniciar aqui essa parte. Deixa eu ver, a gente parou. Aqui a gente falou lá passado, me lembrem, por favor. Falamos dessa parte dos RNA, sim, né? Sim, a gente parou na parte inicial da transcrição. Aqui, então aqui. Isso aí. Aqui, então tá. Obrigado, Francine. Então a gente vai hoje falar mais específico nessa parte de transcrição, né? Tá? Que, falando de modo grosseiro, né? É como se a gente copiasse. Lembram que a gente tem uma fita dupla aqui, né? Tá? Que me informa, uma tem sentido 5 linhas aqui, 3 linhas. E a outra tem sentido 3 linhas, 5 linhas. Tá? Isso vocês têm que ter na cabeça, pessoal. Elas são complementares. O DNA tem fitas complementares. Tá? Isso. 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Elas são complementares.
vocês têm que saber também. Se elas são complementares, o que eu tenho nessa fita aqui, ó, é a mesma coisa do que eu tenho nessa fita aqui, tá? Só a única coisa aqui, onde eu tenho uma citosina, eu tenho uma guanina, mas eu sei que é a mesma sequência, elas vão ter que se complementar. Não tem como eu ter uma citosina numa e ter uma adenina na outra, eu ter uma citosina numa e ter uma timina. Então, se eu ler uma dessas fitas aqui, automaticamente eu estou lendo a outra, né? Todo mundo concorda comigo, hein? Isso aqui vocês têm que ter na cabeça. Né? Sim. Tá bem? Então tá. Aí o que a gente tem que fazer? A transcrição ela vai fazer uma cópia, né? Uma cópia. Então eu não preciso copiar essas duas fitas. A transcrição eu tenho que copiar determinado. Eu tenho lá o DNA, né? Tenho o DNA lá. E aí eu tenho um gene. O gene seria um pedacinho desse DNA. Tá? Que informa uma característica, por exemplo. Ou que vai informar um aminoácido. E aí eu tenho que copiar esse pedaço daqui até aqui. Né? Só que eu não vou copiar ele na forma de DNA, porque essa fita dupla me informa a mesma coisa, as duas fitas. Então, eu copio ele na forma de uma fita simples, né? Tá? Que chama RNA. Tá? E esse RNA que vai ser copiado, ele é o RNA do tipo mensageiro. Ó. Olha que legal. Então, por que ele é mensageiro? Ele está levando uma mensagem do código que está no meu DNA. Então, ele está sendo uma cópia desse código aqui, tá? Levando uma mensagem que depois essa mensagem vai ser traduzida para proteínas, né? Tá? Então, a gente tem transferências de informação do DNA para RNA. Então, vai pegar a informação desse gene e jogar numa fita simples de RNA, né? Isso chama parte de um dogma central, né, da biologia molecular. Esse dogma central foi começado a estudar por dois pesquisadores que chamam Watson e Crick, que quando vocês quiserem ler informação do DNA, da biologia molecular, eles que descobriram que o material genético nosso estava na forma de RNA. Isso é muito recente. Isso começou em 1950, 53, que foi, né? Tá? E eles descobriram também que esse material era copiado por enzimas, tá? E essas enzimas copiavam esse material na forma de RNA mensageiro e depois acontecia a formação de proteínas, tá? Então, depois da transcrição vai ocorrer a tradução, tá? Então, para a gente formar proteínas, pessoal, a gente precisa primeiro levar essa mensagem na forma de RNA mensageiro. Se eu não fizer a transcrição, se eu não copiar esse material genético, eu não levo mensagem nenhuma. Se eu não levar mensagem nenhuma, eu não consigo fazer tradução, não consigo sintetizar proteínas. As proteínas vão ser formadas a partir de RNA. As proteínas não são formadas a partir de DNA. Então, a gente tem que fazer a transcrição para gerar proteínas. Então, depois vocês vão entender lá como é que ocorre essa formação de proteínas. E se não tiver isso aqui, ó, não tem formação de proteínas, tá? Então, é muito importante isso. Ocorre em todas as células, a gente vai diferenciar, porque a transcrição é diferente em procariotos, ela é um pouco mais simples em procariotos, e em eucariotos ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui em eucariotos. A gente tem vários fatores de transcrição que me auxiliam nessa produção dessa cópia, né, desse material genético, né? Tá? Então, a gente vai ter que diferenciar isso aí. Tá? Então, aqui a gente tem uma figura de um livro, né? Onde a gente tem uma fita molde, ó. Tá? E a gente sempre vai ter a construção do RNA no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então, ele vai ser sempre copiado no sentido 5 linha, 3 linha. Então, se ele é complementar, como se fosse o DNA, vai ter uma enzima aqui que vai abrir como se fosse a helicase, mas aqui já não é a helicase aquela mesma, tá? Tem fatores de transcrição aqui que vão ter atividade como se fosse uma helicase que corta esses pontos de hidrogênio. E a gente vai ter uma fita molde, tá? Se eu construo
ela no sentido 5 linha, 3 linha, a minha fita molde vai ter que ser sempre a fita 3 linha, 5 linha, né? Então, o que acontece? Vai ser aberto aqui, vai ser feita uma abertura nessa cadeia aqui, e a gente vai ter uma polimerase, uma RNA polimerase, que vai vir aqui lendo. Ela vai ler esse nucleotídeo, vai ler esse aqui, vai ler esse aqui, vai ler, ela vem daqui para cá, ela vem lendo daqui para lá, ó, ela vem lendo a fita no sentido, só que ela vem construindo assim, então, ela vem lendo aqui, ela vem construindo aqui, ó, vai saindo uma fitinha aqui assim, e essa fitinha, ela sempre vai formar 5 linhas, 3 linhas, ela vai ler aqui, mas ela vai adicionar nucleotídeo complementar, né? Então, vai se formar sempre uma 5 linha, 3 linha. Então, a fita molde, isso aqui é regra, pessoal, tá? Ela vai ser sempre 3 linhas, 5 linhas. Tá? E aí a gente tem a transcrição, ela ocorre em genes, né? Tá? Então, eu posso ter um gene, por exemplo, ó, que vai gerar vários RNAs, mensageiros, de um gene só, e posso gerar várias proteínas depois, e posso também ter um gene que vai gerar somente um RNA, e vai traduzir somente uma proteína, tá? Então, isso ocorre, é bem comum, não é regra, vai acontecer só um transcrito desse gene, não, posso fazer várias transcrições, posso fazer várias cópias, como posso fazer uma cópia só, tá? Então, cuidem quando falem, vai ocorrer uma transcrição, não, tem gene que vai gerar várias transcrições numa maneira simples. Uma dúvida? Não? Então vamos lá. Em eucariotos a gente falou já, ó, que a gente tem uma transcrição um pouquinho mais complexa, tá? Sempre, isso aqui é regra, ó, sempre a transcrição vai ocorrer no núcleo, tá? Então em eucariotos lá a gente tem a célula, né? Tá? A gente tem a célula lá, ela vai ocorrer a transcrição aqui no núcleo. Depois que ocorrer a transcrição, a gente tem um RNA do tipo mensageiro lá formado. Ele vai vir para o citoplasma para fazer tradução. Tá? Então, mas o transcrito, o RNA mensageiro, vai acontecer lá no núcleo, tá? E nos procariotos, a gente sabe que não tem carioteca, né? Vai ocorrer tudo no mesmo meio. Então, ocorre tudo no citoplasma, tá? E a gente tem uma série de alterações antes do RNA ser transformado, né? Tá? Todo aquele processo de remoção de introns e formação de exons e deixar em união dos exons vai ocorrer nos eucariotos. Procariotos a gente não tem introns e exons, tá? A gente não tem essas sequências que não codificam. Eucariotos a gente vai ter, tá? Também vai ser o quê? Feito um processo, ó, de capeamento, que a gente vai ver depois também, e poliadenilização. Ó. Se vocês podem olhar aqui, eu tenho uma cauda de poliar. Ó. Aqui, ó, que seria o meu transcrito de RNA, né? Tá? Copiando o que me interessa, aqui em azul escuro. Ó. Tá? Aqui é a cópia que eu tenho. Tá? E aqui eu tenho um capeamento. O capeamento seria como se fosse uma proteção. Tá? Então, aqui seria o que? Uma proteção. Lembra que a gente tinha uma enzima lá na replicação? Vamos ver quem lembra agora, quem está afiado. Que degradava o primer. Que seria? Lembra que o primer era uma molécula de RNA, né? E a gente tinha uma enzima que degradava o primer. Nuclease? Isso, a gente tinha a nuclease, né? Tá? O que acontece aqui? Ó, eu fiz uma cópia na forma de RNA. Tá? Ela está lá no núcleo. Se eu não proteger essa cópia, o que a nuclease vai vir ali? Vai vir ali e vai destruir. Pum. Então, é bem interessante isso que são feitas proteções, ó, ao redor da sequência codificadora. Por quê? Para a nuclease não vir não degradar. Senão a nuclease ia vir a degradar essa cópia que eu fiz do DNA. Então, aqui acontece uma reação química, tá? Lá pelos fatores de transcrição que a gente vai ver lá, a RNA faz depois, adiciona vários grupos fosfatos, ó, como se ela botasse um capacete aqui, ó,
tá? Capeou. E aqui, quando terminou, ela faz uma sequência não codificadora, uma sequência que não codifica nada, ó. Adiciona várias adeninas, tá? E aí isso não codifica nada, então a gente chama de cauda de poliar. Isso aqui vai proteger esse transcrito, tá? Vai auxiliar depois lá quando esse transcrito precisar formar uma proteína, esse capeamento aqui, ó, o ribossomo vai encontrar o início da fita, porque ele vai encontrar esse capeamento, ele reconhece isso aqui, e ele sabe que quando chegar nessa cauda de poliar, por exemplo, eu não codifico nada com uma cauda de poliar. Então ele vai saber que aqui ele já pode parar depois para identificar. Então é tudo como se fosse um quebra-cabeça que monta ali para essa fisiologia ter um fundamento. Alguma dúvida? Não? Entendi muito bem essa proteção aí, professor. Tá, depois a gente vai resumir bem ela, não te assusta, tá? Pensa só de início agora que, lembro que todo RNA no núcleo é degradado pela nuclease, tá? Então, quando forma RNA no núcleo, a nuclease vai vir e vai degradar ele, tá? Então, se não tiver proteção, ele vai acabar morrendo, né? Tipo, vai ser degradado, tá? Então, a gente tem que fazer, depois do transcrito, tem que ter uma proteção nessa fita simples para ela conseguir sair do núcleo e ir para o citoplasma para levar uma mensagem. Isso que eu quero que tu entenda agora. Depois a gente vai entender como é que forma isso aí. Tá? Tá bom. Então, a gente tem na transcrição, pessoal, ó, tá? É um processo onde um código, né? Esse código seriam aquelas letrinhas lá, né? Que tem no DNA lá. Adenina, citosina, guanina e timina, tá? Então, é um processo onde esse código que está lá num gene, no pedacinho do DNA, né? Tá? No pedacinho lá do DNA, a gente vai copiar um gene, tá? Então, a gente vai copiar esse código daquele gene, tá? E é representado por trincas, tá? Depois a gente vai ver na tradução que esse processo é representado por trincas. As trincas seriam o quê? Um conjunto de 3 letras, tá? Então, cada códon seriam 3 letras juntas, tá? Então, depois a gente vai ter esse código sendo formado por... O código genético é o conjunto de 3. Cada letrinha, cada conjunto de 3 letras vai formar um aminoácido depois, tá? Então, a leitura depois, para fazer a tradução, vai ser feito em trincas, tá? Agora a gente vai fazer uma cópia sem ser feito em trincas. Vai ser copiada uma sequência contínua até terminar o gene, tá? Então, a gente... Lembra que eu falei... Esse código, professor? Oi? Adenina, citosina, guanina e timina, sempre esse código? Não é essa ordem. Aqui são 4 nucleotídeos, né? Tá? O código vai ser isso aqui, por exemplo, ó. Daí depende da característica, né? Mas se a gente pegar, pode ser assim, ó. ATT, GCC, GTT, por isso que precisa ser feita a cópia. O que eu quero dizer? A cópia vai ser feita assim, de maneira como está lá no gene da característica que eu quero, tá? Mas, depois, quando for feita a proteína, a leitura lá no ribossomo vai ser assim, ó. Vai ler essas 3, vai ler essas 3, vai ler essas 3, entendeu? E aí, baseado nessas trincas aqui, que são chamadas de códons, cada trinca informa um aminoácido. Então, a gente tem uma tabelinha lá que a gente chama de código genético, que tem as trincas indicando qual aminoácido vai formar, tá? E aí, baseado nessa sequência de aminoácidos, vai formar uma proteína. Mas agora a nossa leitura vai ser assim, ó. Não é feita a leitura em trincas, a leitura vai ser baseada num gene. Pensa que isso aqui seria o gene, e a gente vai copiar isso aqui, né, numa sequência de RNA do tipo mensageiro, tá? Então, copia na forma de RNA mensageiro, tá? Pode ser copiado na forma de RNA transportador também e pode ser copiado na forma de RNA ribossômico, dependendo da
RNA polimerase que vai fazer essa cópia. Lembram que na replicação de DNA a gente tinha a construção do DNA baseado na DNA polimerase. Era ela que adicionava nucleotídeos. Então a gente tinha a abertura do DNA e a polimerase ia adicionando nucleotídeos complementares. Aqui a gente vai ter RNA do tipo polimerase que vai construir esse RNA. Tá? Então a gente pode ter a construção do tipo do RNA mensageiro, transportador ou ribossômico, dependendo da polimerase que fizer essa cópia, né? Tá? Então vai ser basicamente isso assim, ó. Aqui falando num processo simples, que a gente vai aprofundar ele agora, a gente tem o gene, né? Tá? Aqui na fita dupla de DNA, a gente vai ter essa azulzinha aqui seria a RNA polimerase, ó, tá? E ela vem caminhando em cima dessa fita dupla de DNA, tá? E aí chegou na parte que ela queria fazer a cópia, ela abre essa fita, ó. Então ela abriu a fita, né? Tá? E ela veio caminhando em cima dessa fita molde aqui, ó. Lembra que a gente falou que a fita molde, ela sempre a fita 3 linha? Então a fita 3 linha vai ser essa aqui, ó, a de cima, ó, tá? Então a fita molde é sempre a 3 linhas, 5 linhas, ó, caminhando nela aqui, ó, tá? Olha ali onde tá a bolinha verde, ó, na fita 3 linhas, 5 linhas. O que essa bolinha verde tá fazendo? Tá ali copiando esses nucleotídeos, copiando esse código genético e a começa a formar o quê, ó? Começa a formar uma molécula de RNA, ó. Depois que copiou o gene, o que acontece? Esse RNA sai. Então esse RNA vai ser a cópia desse material genético contido aqui. Ok? Entendido? Sim? Digam sim. Eu não enxergo vocês. Então tá bom. E aí a gente tem os genes, né? Tá? Os genes vão indicar, o que eu falei para vocês, o início e o término da transcrição. Então é um pedacinho que vai dizer assim, ó, eu quero que tu copie daqui até aqui, tá? E em eucariotos a gente vai ter regiões que vão traduzir os aminoácidos, ó, que a gente faz transcrição para copiar esse material genético e depois traduzir num aminoácido, né? Tá? E regiões que não codificam nada, tá? É como se eu tivesse uma sequência louca, que são chamadas de intron, ó, tá? Regiões que não são traduzidas, tá? Então o que acontece? Ó, eu tinha o DNA, tá? Aqui, ó, bem longo, esse aqui seria meu gene. Ah, eu copiei todo ele, ó, na forma de RNA aqui, ó. Foi copiado na forma de um pré-RNA mensageiro, ó, tá? Só que só tinha 5 pedacinhos que me interessavam, ó, tá? O que seria? Esse pedaço aqui me interessava, tá? É uma sequência que dava código, essa aqui é outro, esse aqui é o outro, esse aqui é o outro, esse aqui é outro. Essas outras regiões aqui, ó, não me interessavam, ó. São chamados de introns, tá? Aqui seria um intron, ó. Daqui até aqui. Tá? Aqui seria outro intron, ó. Aqui seria outro intron. E aqui seria outro intron. Sequência que não vai traduzir, não vai interessar em nada. Isso existe em eucarioto, tá? Então, o que aconteceu? A gente tem um processo que faz o quê? Remove esses introns, ó. Tá? Removeu aqui, removeu aqui, removeu aqui e removeu aqui. E juntou tudo que me interessava, ó. Só a sequência que codifica, ó. Tá? Então, eu tinha um pré-RNA mensageiro, como se fosse um RNA, falando de forma grosseira, um RNA sujo, que não tem só a sequência codificadora. Eu tive que remover essa sequência não codificadora e formei um RNA mensageiro puro, que seria um RNA que me informa o que eu quero. Tá? Depois disso, aí eu vou poder fazer a tradução. Tá? Então, primeiro a gente vai entender como é que ocorre essa tradução, como é que esse determinado gene é reconhecido. A gente tem fatores que fazem isso aí, né? Enzimas, a gente vai falar tudo isso aí agora. Tá? Quando que ocorre a transcrição? Tá? Vocês lembram que na fase de ciclo celular, né, na formação, lá a gente tem fase de intérfase, a gente tem fase de mitose, né, que dentro da mitose a gente tem prófase, metáfase, anáfase e telófase, né, tá? E aí a gente tem, então, fase G1 e fase G2.
essa fase de transcrição vai ocorrer na formação celular, geralmente, né, na fase S, tá, da intérfase, tá? Então, a transcrição vai ocorrer aqui, tá? E a transcrição, ela vai ter 3 passos, pessoal. Isso vai acontecer sempre, tá? Aonde que aconteceu, ó? A gente tem um início, né? Esse início vai ocorrer por um reconhecimento da onde que eu vou ter que começar a copiar, tá? Um alongamento, né? O que seria esse alongamento? Eu abro essa molécula de DNA, eu alongo ela, né? Como está aqui, ó, tá? Ela está alongada, né? Tá? E aí depois um término, né? Tá? Um término, tá? Que eu faço essa parte de terminação final aqui. A polimerase sai daqui, vai para outro lugar. Então, vocês podem ver a polimerase, a RNA polimerase está em roxo aqui. Ela faz a parte dela ali. No momento que ela fez a parte dela, ela vai para outra fita dupla de DNA realizar a transcrição, né? Tá? Após a transcrição, então, a gente tem um processo pós-transcricional que a gente já falou um pouquinho para vocês, né? Tá? Então, seria assim, ó. Que a gente falando um processo basicamente em eucariotos, tá? Ó, eu tenho o núcleo, tá? Porque procariotos eu não vou ter o núcleo, eu tenho o DNA, tá? Tive um transcrito primário de RNA, uma cópia, né? Tá? Aí eu começo a copiar nessa região 5' aqui, né? Tá? Eu copio essa fita molde de 3', então eu começo a copiar. Primeira coisa, eu faço uma proteção, tá? Dessa região 5', né? Porque quando ela tá, eu tenho ali a fita dupla, abriu aqui, por exemplo, ó, tá? Abriu aqui, vai se formar, ela vai começar, passou aqui. Ela vai começar a copiar nucleotídeos dessa fita aqui, vai começar a se formar uma fita de RNA assim para baixo, né? Tá? Se eu não proteger, aqui seria o início dela seria 5'. Se eu não proteger essa parte 5' dela, a nuclease já chega aqui e mata ela. Tá? Então a gente faz uma adição de um capeamento, seria uma proteção, tá? E aí, depois que terminou, a gente tem uma outra proteção final que a gente chama de cauda de poliar, tá? Então aqui, ó, tem o cap, que seria o capeamento, protegendo essa extremidade 5', e no final a gente tem uma cauda de poliar, que protege aqui também a ação da nuclease e depois auxilia lá na tradução, né? Tá? Então tudo é feito de forma correta, né? E esse splicing aqui, ó, vai ser um processo que a gente vai falar também, que acontece na transcrição, que seria a remoção dos introns, ó. Então aqui vocês podem ver que tem o transcrito primário, que seria aquele pré-RNA mensageiro que eu falei para vocês, com sequências que não me interessam. As sequências em amarelo seriam as sequências que não codificam nada. Então, a gente tem um processo que chama splicing, que vai remover isso aqui, ó, tá? Remover tudo isso aqui e vai tornar essa molécula aqui pronta para sair do núcleo. Ela saiu do núcleo aqui e foi lá para o citoplasma, tá? Para depois virar uma proteína na tradução. Dúvidas? Pode voltar só no slide anterior para dar uma olhadinha numa informação? Sim. Aí, obrigada. Deu certo? Entendido, Deu sim, Francisco? faltava só anotar o nome da poliadenilação ali que estava faltando. É poliadenilação, né? Que aqui, ó, Isso lembra aí. que seriam várias adeninas, né? Uhum. Então, várias adeninas formam como se fossem poliadeninas, né? Uhum. Então, como elas são clivadas ali para proteger, então chama poliadeninização, tá? E pode ver, ó, na região 3', essa cauda poliar, e sempre na região 5' vai ter o capeamento. Tá bem. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é importantíssimo vocês saberem, tá? Isso aqui é em eucariotos, tá? Depois a gente vai separar. Mas a gente tem tipos de RNA polimerase. Quem é a RNA polimerase? É a enzima que vai fazer o quê? Vai construir essa cópia, né? Ela que vai adicionar nucleotídeos ali
tá? Formando essa fita de RNA aqui, né? Tá? Só que a gente viu que a gente tem vários tipos de RNA. RNAs do tipo mensageiro, RNAs do tipo transportador e RNAs do tipo ribossômico, né? Tá? Então, agora a gente pensando em transcrição, a gente vai ter a formação desse carinha aqui, ó. RNA do tipo mensageiro, né? A gente vai ter a ação dessa RNA aqui, ó. Do tipo 2, que vai ser a RNA polimerase que vai atuar. Lembra lá na replicação que a gente tinha DNA polimerase? Qual que era a DNA polimerase que fazia a construção da nova fita? A gente tinha uma de reparo e a gente tinha uma que construía. A tipo 3. Aqui a gente vai ter a RNA polimerase construindo o RNA do tipo mensageiro, que é do tipo 2, tá? Depois, quando a gente vai falar lá em tradução, vocês vão ver que a gente vai ter a RNA do tipo ribossômico, tá? E a RNA do tipo transportador, tá? Então, vocês vão ver lá, quando tiver lá no citoplasma, RNA do tipo ribossômico transportador, vocês vão saber só que tem diferença do tipo de RNA polimerase que constrói essa fita. Em procariotos, pessoal, esquece isso aqui, tá? A gente só tem uma RNA polimerase. Ela não tem tipo daí, tá? Ela é só chamada de RNA polimerase, tá? Então, aqui, ó, a polimerase, a RNA polimerase, elas vão transcrever uma das fitas do DNA, fita molde, em RNA, tá? Fita molde seria a fita 3', tá? Então, aqui, ó, essa aqui seria a fita molde, ó, essa aqui é a fita 3', ó, tá? Então, se vocês pegarem essa fita aqui, ó, 3 linhas, ela começa aqui, 5 linhas aqui, ó. Se vocês olharem o RNA transcrito aqui, ó, T-U, tá? Que deu erro. Não, então é essa aqui a fita 3', ó. Viu como é importante você saber qual que é a fita molde, ó? Vamos apagar aqui. Eu vou achar uma borracha. Não tem borracha, então vamos só riscar. Ó. Essa aqui é a fita 3', 5 linhas. Porque lá embaixo está sendo a sequência complementar dessa fita aqui, ó. Tá? Todo mundo concorda comigo, ó? O A, U, T, A, G, C, C, G, ó. G, C. Entendido? Então, sempre vai ter uma fita molde, tá? E a fita molde que vai ser copiada ela sempre vai ser 3 linhas, 5 linhas, porque a transcrição vai ocorrer, a construção vai ocorrer 5 linhas, 3 linhas. Então, ela não pode ser, ela tem que ser complementar. Entenderam? Viu que eu olhei, que eu achei que essa aqui era 3 linhas, quando eu fui parear elas, eu vi que não fechava. Ó, A com A não fecha, né? C com C não fecha. Agora, se vocês forem olhar a sequência dessas 5 linhas, 3 linhas aqui, ó, ela é a mesma sequência dessa aqui, né? Concordam comigo ou não? Sim. Qual que é a diferença dessa fita com essa aqui? A uracila? Isso, a gente tem a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho uracila e aqui eu tenho timina, ó. Tá? Então, isso aqui me informa que aqui é RNA, tá? Que é RNA, que eu sei que é RNA porque eu tenho uracila, tá? E aqui eu sei que é DNA porque eu tenho timina, tá? Então, é isso que vocês têm que começar a raciocinar, que a gente já viu antes, tá? Então, eu errei aqui, eu disse, ó, essa aqui é a 3 linhas, 5 linhas, mas quando eu fui raciocinar e ver o que foi feito a cópia, eu vi que não podia fechar. Então, eu vi, não, a 3 linhas, 5 linhas é essa aqui, tá? Então, vocês têm que raciocinar isso aí também. Tá? Então, aqui, ó, a transcrição vai ocorrer sempre como forma aqui está aparecendo, ó, tá? Então, ó. E aqui ele já botou em trincas, ó, que legal, ó. Ela não transcreve assim em trincas, mas depois para fazer a leitura lá na forma, lá na tradução, ele vai separar assim, ó, em trincas, né? Tá? Mas a transcrição ocorre de forma contínua. Dúvidas? Tudo certo?
Vamos ver antes do intervalo, então, a transcrição em procariotos. Depois do intervalo, a gente vê a transcrição em eucariotos, então, tá? Então, a transcrição em procariotos, pessoal, tá? Lembram que a gente tem seres que não têm, unicelulares que não têm carioteca, né? Tá? Sempre para iniciar a transcrição, tanto em procariotos como em eucariotos, pessoal, tá? A gente vai ter que identificar um promotor, tá? O que é um promotor? Ele é uma sequência que vai dizer, ó, aqui tu tem que iniciar a transcrição. A RNA polimerase, lembra que eu falei que em eucariotos a gente não tinha tipo? Olha, aqui pode ver que essa RNA polimerase não está em tipo nenhum, tá? Ela não sabe onde ela tem que começar. Ela precisa de auxílio para auxiliar ela, tem que copiar essa parte, tá? Quem faz esse auxílio são promotores. O que são promotores? Tá? São sequências específicas. Por exemplo, eu tenho sequência que é muito parecida, tá? Uma sequência que é muito parecida, a gente chama região Tata Box, tá? É uma sequência que ela é assim, ó, T-A-T-A-T, tá? Então, o que seria uma sequência T-A-T? É chamada Tata porque tem essa sequência, T-A-T-A-T, tá? O que acontece? A RNA polimerase, ela vem andando em cima dessa fita aqui, ó. Fita dupla de DNA, tá? E aí o que aconteceu? Quando ela chegou nessa região específica que chama promotor, tá? Tem uma sequência específica, tá? Ela sabe que ali ela tem que iniciar a copiar. Então, por exemplo, essa região Tata Box, tá? Se eu pegar aqui, ó, uma coisa importante de você saber também que chama é traduzido, alguns livros falam upstream ou downstream, né? Seria assim, ó. Vou botar aqui. Up, né? Upstream. Vamos botar aqui assim. Down. Seria mais ou menos assim, ó. Quando vocês olharem alguns livros, vai dizer essa sequência, ela tá assim. O que seria assim? Aqui seria a parte que eu tenho que iniciar a tradução, a transcrição. Aqui estaria o meu gene, né? Vamos pensar que seria o gene que eu teria que copiar. Só que a RNA polimerase, ela não sabe onde ela tem que começar, tá? Então, essa sequência promotora, por exemplo, ela tem que estar antes, porque ela tem que me informar. Todo mundo concorda? Se eu tenho uma sequência que tem que informar antes de eu começar, eu preciso saber antes, ela tem que estar para cá, né? Entendido isso? Sim. Tá? Então, essa sequência, ela vai estar sempre, o promotor, ela vai estar sempre upstream, tá? Antes. Rio, a gente chama de rio, traduzindo no português, alguns autores... Oi? Consegue explicar de novo? Não entendi. Quem que tá falando? Não apareceu para mim aqui? Daniele? Eu, Daniele. Isso. Tá. Assim, Daniele, ó. A RNA polimerase, ela não sabe onde é que ela tem que traduzir. Tá? Ela não sabe onde ela tem que começar. Então, ela vai ter um promotor que vai dizer, ó, tu tem que começar daqui para cá a traduzir, que aqui tá teu gene, ó. A transcrever, não traduzir, desculpa, transcrever. Esse pedacinho aqui, eu tenho que traduzir. Então, o que acontece? Aqui seria upstream, daqui para cá ela seria antes da tradução, tá? Antes da transcrição. E daqui para cá ela seria depois do início da transcrição, tá? Então, alguns autores vão demonstrar para vocês, se vocês forem ler, vai dizer assim, sequência upstream. Seria, daí quando falar up, vocês sabem que é acima, antes, tá? E aqui seria abaixo, depois, tá? Então, esse promotor que vai identificar onde é que tem que começar, ele vai estar sempre acima. Ele vai estar antes, porque ele vai dizer, ó, daqui 10 nucleotídeos tu tem que começar a transcrição, tá? E um promotor conhecido, que geralmente está a menos 10, é a sequência Tata,
que seria menos 10? Ela vai estar up menos 10. Lembra que cada nucleotídeo seria 1. Né? Então, se eu tenho 10 nucleotídeos acima de iniciar a transcrição, eu vou ter a sequência Tata mais ou menos aqui, ó, menos 10. Menos 10 nucleotídeos, eu vou ter TA, TA, TA. O que esse TA, TA, TA vai informar? Quando a polimerase vir aqui, ó, viajando em cima da sequência de DNA, ela vai chegar aqui, ó, no menos 10, TA, TA, TA. Ela sabe que daqui 10 nucleotídeos, ela vai ter que iniciar a cópia do gene. Entendido agora ou não? Sim, obrigado. Tá? Então, esse promotor vai ser uma sequência que vai informar o ponto específico onde que tem que começar. Tá? E aí a RNA polimerase, ela tem, em procariotos, ela tem um fator que chama fator sigma, pessoal. Tá? Fator sigma, ele está dentro da RNA polimerase. E o que o fator sigma faz? Ele que vai reconhecer a região promotora, ele que vai reconhecer essa região. Então, eu tenho aqui uma região promotora que vai dizer, ó, daqui 10 nucleotídeos tu tem que começar a fazer tradução. Quem vai reconhecer isso aí é o fator sigma. Tá? Deixa eu desenhar aqui. Olha só. Aqui está a polimerase, tá? E aqui tem a região a região promotora, ó. Região TA, TA, AT, ó. Região Tata, tá? Então, quando ele chegar, a polimerase estiver passando aqui, identificou essa região aqui, ó. Ela vai fazer o quê? Ela sabe que ali ela tem que começar a traduzir, né? Tá? Então, esse aqui seria a região promotora, ó. Tá? Região promotora, né? E o promotor vai fazer o quê? Vai dizer, iniciar, aonde tem que começar a transcrição, tá? Quem que vai reconhecer a região promotora? Seria o fator sigma, que está dentro da polimerase, né? Tá? Então, o fator sigma vai dizer assim, ó, aqui tu tem que transcrever. Se não tivesse fator sigma, não ocorreria a transcrição, porque a polimerase não ia identificar aonde teria que ser feita a transcrição. Entendido? Sim ou não? Ou estão viajando? Então, Né? Sim. o Sim? sigma é o TA, isso? Não, o TA é o promotor. Ah, tá. Tá bom. Pensa assim, ó. Pensa assim, ó. Aqui tá a fita, tá? Vamos pensar assim, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Fazer aqui. Aqui tá a fita, tá? A polimerase vem andando aqui, tá? Aqui tá a polimerase, ó, tá? Ela tá aqui, ó, tá? E ela vai vir andando em cima dessa fita dupla, tá? E aqui tá o fator sigma, ó, tá? O fator sigma tá aqui. E a polimerase, ela tá viajando, ela vem passando por dentro. Até poderia botar essa fita mais para cima aqui, porque ela geralmente ela passa por... Então a fita estaria aqui, ó. Ela vem passando por dentro dessa fita, tá? Então a polimerase ela vem viajando dentro da fita, tá? Só que ela não sabe onde vai transcrever. E ela vem fazendo o quê? Ela vem lendo aquela sequência de nucleotídeos, tá? Aí chegou aqui assim, ó. Chegou aqui, nesse local aqui, ó. Ela tá vindo daqui para cá. Ela chegou aqui e encontrou uma sequência ali, ó. TA, TA, AT. O que essa sequência é? É um promotor. Ela é uma sequência específica que informa que daqui para frente vai ter o gene. Tá? Quem que vai reconhecer essa sequência? Esse carinha aqui, o fator sigma, ele vai reconhecer. Quando ela está passando aqui, ele reconheceu. Ele disse, ó, encontramos a sequência Tata. Tá? Essa sequência vai estar geralmente menos 10 nucleotídeos antes. Então, daqui para frente eu tenho mais 10 nucleotídeos até iniciar a transcrição. Então, ele sabe,
ela veio andando daqui para cá, chegou no promotor, que seria a sequência Tata aqui. Essa sequência Tata está localizada 10 nucleotídeos antes de começar a transcrição. O fator sigma informou a polimerase, ó, daqui 10 nucleotídeos tu tem que começar a fazer a cópia. Entendido? Sim. Sim. Tá? E aqui, esse slide aqui só para mostrar as subunidades da RNA polimerase em procariotos, tá? Então, tem várias subunidades, ó, tem subunidades beta, né? Tem subunidade sigma, que é a mais importante, tem subunidades alfa, tá? Quem vai reconhecer esse promotor é o fator sigma, tá? E em Escherichia coli, que é onde geralmente é estudado em laboratório, né? Em procariotos, eles utilizam muito Escherichia coli, tá? Então, ó, o cofator sigma, ele também é chamado de sigma 70, tá? Ele que vai participar do processo de iniciação, tá? O que ele vai fazer? É o que eu falei para vocês, ó. Ele vai varrer a procura do promotor do gene. Ele tá vindo junto ali, a DNA polimerase vem junto e ela tem o fator sigma, tá? Que vai auxiliar ela a encontrar o promotor. Se encontrar o promotor, ela já sabe que dali para frente, dali 10 nucleotídeos em média, ela vai ter que fazer a transcrição. Tá? Deixa eu apagar aqui que está atrapalhando. Então, é essa função basicamente do fator sigma. Aqui está a sequência Tata, né? Ó, por isso que eu digo, ó. Aqui, ó, encontrou a sequência Tata, ó, tá? Tá a menos 10, ó. Aqui menos 10, ó. Aqui seria onde começa a transcrição, ó. Então, se vocês pegarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, a polimerase sabe, ó, quando ela encontrou a sequência TA, que daqui 10 nucleotídeos ela tem que começar a transcrever, ó. Transcription start here, ó. Transcription vai começar daqui 10 nucleotídeos. Então, esse promotor, geralmente, ele vai estar menos 10 nucleotídeo upstream, rio acima, né? Tá? Up, quando eu falei up, seria antes, né? Tá? Isso que eu estava explicando para vocês. Tá? Tem fatores também, depois lá em eucariotos a gente vai ver que vai ter vários fatores de transcrição. Aí a gente tem 5, 6 fatores de transcrição. Aí quando vocês verem assim, por exemplo, a menos 35, seria menos 35 nucleotídeos antes de iniciar a transcrição. Tá? Então a gente tem um promotor, tá? Que vai informar a sequência que eu tenho que transcrever, aonde eu tenho que começar, e ali a gente viu, né? Geralmente é uma sequência Tata Box, né? TA, tá? E aí acontece a cópia, e depois a gente tem uma região terminadora. Esse gene tem uma região que é terminadora ali, né? Tá? Onde a gente tem a cauda, depois a cauda de poli A transcrita. Então, como é que acontece? A iniciação seria pelo reconhecimento desse promotor, tá? Então, é o que eu falei para vocês, ó. A gente tem o promotor sendo reconhecido pelo fator sigma, né, tá? Quando ele reconheceu, ele viu ali, daqui menos 10 eu tenho que começar a transcrição, tá? Então, essa parte é a iniciação. Aí, reconheceu, tem que começar a copiar, né? Descobriu onde tem que copiar, tá? E aí começa a parte de alongamento. O que seria alongamento? Eu estou formando uma cópia desse material, né? Então, a polimerase, ela vai abrir, ó. Ela abriu a dupla hélice, ó. A polimerase, ela entra dentro, ó, dessa fita dupla de DNA, ó. Ela tem como se fosse um caminho dentro dela, ó, e ela faz o quê? Essa fita de DNA passar por dentro dela. Ela abre a dupla hélice, né? Tá? O fator sigma sai da polimerase, tá? Então, quando inicia essa transcrição, a gente tem uma dissociação do fator sigma, tá? Então, ele estava aqui, né? Ele sai fora da polimerase, né? Tá? E aí, quando ele sai fora da polimerase, ela é ativada, ó, começa a trabalhar aí, ó, tá? Então, ele reconheceu o promotor, quando ele chegou ali, ele reconheceu, ele saiu fora,
e a polimerase começa a abrir essa cadeia de DNA, tá? E aí começa a abrir e começa a fazer o quê? Copiar. Então ela abriu aqui, ela está copiando, ó. Quando ela copia, ela começa a adicionar nucleotídeos e formar uma nova fita de RNA, ó, tá? Essa fita vai ser sempre formada no sentido 5' 3' que a gente já falou para vocês, tá? Então a gente tem os fatores de transcrição se dissociam entre os fatores de elongação, né? A gente tinha os fatores de transcrição, né? Lembra que... E aí acontece a formação de um híbrido, ó, RNA, DNA. Então ele começa como se fosse ligar aqui, ó, tá? Ligar e separar para fazer essa cópia. Então ele começa a ligar, né? Tá? Liga com essa fita formando um híbrido. Depois essa fita ser sintetizada, né? Essa fita de RNA ela é sintetizada, ela vai se desligar, né? Tá? E o DNA se junta novamente, ó. Ele vai se juntar novamente, ele se hibridiza novamente com essa fita anterior, tá? Então é assim, ó, a polimerase vem caminhando, faz a elongação, né, tá? Abriu aqui, tem a fita molde, que é essa aqui, ó, e começa a adicionar nucleotídeos nessa molécula de RNA complementares, ó. Sempre lembrando que a gente tem, em vez de timina, a gente tem uracila, tá? E aí adiciona nucleotídeos, tá? Então, ó, iniciação, né? Aqui, ó. Promotor, sempre vai ter promotor, tá? Lembre do promotor, né? Reconheceu. Quando a polimerase fez a alongação, que entrou no DNA, o fator sigma, ó, se dissocia, tá? Quando ele se dissocia, ele ativa a DNA polimerase para dizer, ó, tu tem que trabalhar. Aí fez o alongamento. Quando começou o alongamento aqui, ó, começou a ser produzida aqui, ó, uma molécula de RNA, né? Tá vendo em azulzinho aqui, ó? Alongou ali, ó, o RNA tá ali dentro, tá copiando, né? Tá saindo aqui fora, tá? Terminou, vai sair o RNA formado. Então, é bem simples. Resumindo, pessoal, tá? A RNA polimerase, ela liga fraco e desliga sobre ela antes de dissociar, tá? Então, ela vai deslizando pela cadeia de DNA, tá? Ela vai reconhecer o promotor só por causa desse carinha aqui, ó, tá? Ele vai reconhecer o promotor, tá? Então, ele vai reconhecer o promotor e vai como se fosse ativar a polimerase. Quando ele ativa a polimerase, ele ajuda a abrir essa fita dupla, tá? A gente não tem gasto de ATP, tá? Em eucariotos a gente vai ter um processo que vai gastar mais ATP. Aqui em procariotos a gente não tem gasto de ATP, tá? Então ele faz essa parte inicial ativando, ele até traduz um pouco, ele faz um pouco de transcrição, mas geralmente ele faz transcrição de no máximo 10 nucleotídeos, é um começo bem pequeno, né? Tá? Então a RNA polimerase acaba saindo com sendo ativada, né? Iniciando a polimerização, tá? Geralmente após 10 bases a gente tem a saída do fator sigma, então ele reconhece ali e ele tá na polimerase ali, o fator sigma, né? Tá? E ele acaba saindo para fora e faz ela, agora tu faz tua parte, né? Tá? E aí a gente tem a elongação, né? Tá? A elongação, tá? Com essa elongação começa a fazer o quê? Sair aquela fita de RNA transcrito, né? Tá? Quem que cria esse túnel é o fator sigma quando ele sai aqui. Quando ele sai aqui, ele cria aquele túnel, né? Que aqui tá nesse desenho bonito aqui, ó, mas aqui aparece melhor, ó. Nesse aqui, ó. Aqui seria o fator sigma, ó, ele estaria aqui, tá? Quando ele sai fora daqui, ele cria um túnel para essa fita acabar saindo aqui. Legal isso, né? Tá? E aí vai acontecer toda essa parte de transcrição, né? Tá? Depois acontecem mudanças conformacionais, né? Até o RNA não sair, né? Tá? E tem um sinal de terminação, em todo gene ele tem um sinal de terminação, tá? Preciso ser copiado até aqui, né? Tá? E aí, quando terminou essa cópia, esse fator sigma que tinha saído aqui, ele volta, a polimerase volta, e esse fator sigma acaba voltando
para dentro dela e vai fazer outra transcrição, tá? Então aqui, ó, seria outro exemplo, ó, tá? Aqui, ó, sequência -10 aqui um promotor, ó, tá? O fator sigma veio aqui, ó, reconheceu esse promotor, né? Tá? Reconheceu esse promotor, fez o início da transcrição, né? Tá? Quando iniciou a transcrição, o fator sigma auxiliou geralmente nas primeiras 10 bases, 10 polimerizadas e acabou saindo. Acabou saindo, formou um túnel para a saída desse RNA transcrito. Tá? Aqui outro desenho, ó, tá? Iniciando, né? Tá? O promotor sempre precisa, a polimerase sempre precisa do promotor, né? Tá? Iniciou aqui, começou a transcrever essa parte inicial, auxiliou a abertura da fita de DNA, o fator sigma saiu, né? Tá? Começou a crescer a fita de RNA, tá? Depois encontrou o terminador ali no gene, ó, tá? Esse fator sigma volta para dentro da polimerase e a fita de RNA sai a cópia. Dúvidas? Professor, na questão ali da terminação, ela seria parecida com a sequência da iniciação? Eu acho que não peguei essa parte antes, desculpa. Isso. Uhum. Não tem sequência de promotor, mas cada gene tem uma sequência específica que a polimerase entende que ali é a hora dela parar. Aí depende do gene, tá? Não seria essa sequência específica TA, no caso, não seria um promotor. Mas cada gene tem a sua sequência específica, que até aqui eu sou o gene, daqui para frente eu não sou mais. Então ela consegue entender essa parte que a gente chama de terminador ali, né? Tá? E aí, terminando, ela vai adicionar uma cauda de poli-A, que a gente vai ver depois. Obrigado. Isso em eucariotos, né? Em procariotos não tem cauda de poli-A porque acontece tudo no citoplasma, né? Então, em procariotos a gente não tem nucleases ali degradando, né? Tá? Entendido? Mais dúvidas? Não? Tudo certo? Então, vamos fazer um intervalinho. Depois a gente volta em eucariotos 9:05, tá bom? Tá bom. Oi? Alguém chamou? Eu tenho uma pergunta só. Fala, Tá me Chay. ouvindo? Sim. Uhum. Essa é uma pergunta, não tem muito a ver com a aula. Tu sabe me dizer se algum desses livros que tu deu de referência ali na primeira aula, a gente consegue encontrar eles físicos na biblioteca da IMED? Sim, deixa eu achar um aqui. Esse aqui é bom, ó, para essa parte. Porque eu gosto bastante de estudar em livros daí. Esse aqui, ó. Sim. Consegue enxergar? Sim. Esse aqui é bem bom. Tem lá. Tá, e tem na IMED. E esse é bem, então tá bem bom. autoexplicativo, tá? Pode utilizar esse aqui. Tá bom, obrigada. Tá? Chay, só uma coisa, se tu quer retirar o livro, tem que dar uma mandada de e-mail para a biblioteca que eles não estão atendendo presencial, tá? Só, eu não sei se tem que agendar, como é que tá sendo esses dias, eu queria pegar o material lá também e depois fui me ligar que tá fechada. Aí escreve um e-mail, de repente, se tu quer ir lá retirar para ver qual que é o procedimento que eles estão fazendo. Eles estão agendando horas para fazer essas retiradas. Daí tu marca um horário com a menina da biblioteca e daí tu diz os livros que tu quer, né? E naquele horário ela vai lá e te entrega os livros. Dúvidas? Perguntem, vocês estão perguntando pouco e vocês ficam com dúvidas e a gente vai para frente. Se vocês não perguntarem, eu entendo que vocês entenderam a matéria e aí sigo, né? Deu para entender certinho essa parte de transcrição de procariotos? Por mim tá tranquilo, professor. Por mim também ficou bem claro. Então tá, joia. Então agora nós vamos para os eucariotos, que é um pouquinho mais complicado. Tem algumas coisinhas diferentes, então vamos ir até... Se vocês cansarem, qualquer coisa vocês avisam também, tá? Porque essa parte precisa bastante atenção. Nós precisamos revisar a aula que vem, não tem problema. Só é importante que vocês compreendam. Tá chegando minha tela? Trancou aqui agora. Sim. Deu uma trancada aqui. Só organizar vocês aqui para mim conseguir dar aula também.
Aí. Então agora a gente vai começar eucariotos, tá? Aqui só pela figura aqui, ó, dá para notar que é um pouquinho diferente dos procariotos, né? Onde a gente tinha somente um promotor, uma polimerase, a gente não tinha potencializador. Aqui a gente tem um monte de coisa a mais, né? Então ele é bem diferente, tá? E é bem mais complexa. Então a gente vai entender isso aí agora, né? Então isso aí que a gente tava falando, ó, é uma complexidade bem maior, né? Tá? Quando a gente viu que a gente vai ter 3 tipos de RNA polimerase, isso que a gente já falou antes, né? Tá? As polimerase 1 e 3, elas vão estar envolvidas mais no transportador e no ribossômico, né? Que são os RNAs mais importantes. E a gente tem a polimerase do tipo 2, a RNA polimerase, fazendo aquela tradução do RNA do tipo mensageiro, né? Tá? Então, o RNA mensageiro está aqui, ó, como que vai traduzir o gene que codifica uma proteína. Então, ele vai copiar aquele código da molécula de fita dupla de DNA, tá? E aí a gente tem fatores de transcrição. Então, aqui está no plural, né? A gente tinha lá um fator de transcrição, né? Seria lá no procarioto um promotor, né? Tá? Que era o fator sigma, né? Tá? Aqui a gente tem fatores de transcrição, né? Que não vão estar na polimerase, eles vão se ligar junto com a polimerase e vão formar como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então eles vão auxiliar toda essa parte de transcrição, de identificação de promotor. A gente tem vários promotores em eucariotos, então começa a acontecer uma ligação, tá? Então a gente tem fatores de transcrição do tipo A, do tipo B, do tipo D, do tipo E, do tipo H, do tipo F. Então a gente vai ver o que acontece com eles, tá? Então eles identificam o promotor, né? E formam uma plaquinha suporte, né? Para a RNA polimerase. Então eles formam como se fosse um quebra-cabeça auxiliando a polimerase onde é que ela tem que ocorrer, fazer a transcrição, né? Tá? Lembram que a gente tinha o DNA empacotado, né? Tá? Com a cromatina, lembra da cromatina, né? As histonas, né? Então eles vão fazer toda essa parte desse desempacotamento do DNA, né? Tá? Auxiliam também a posicionamento da RNA polimerase, né? Tá? No promotor, a gente tinha o promotor também, a gente vai ter promotor, né? Tá? A gente tem um fator que eu vou falar para vocês depois do TF2H, fator de transcrição 2H, ele vai ter atividade helicase, tá? Então ali nos eucariotos a gente tinha a polimerase abrindo a fita dupla de DNA. Aqui a gente tem uma atividade helicase. O que a helicase fazia? Lembram? Cortava pontos de hidrogênio. A gente tem um fator de transcrição que inicia essa parte de corte de pontos de hidrogênio, né? E diferente dos procariotos, a gente tem gasto de ATP. Nos procariotos a gente não tinha gasto de ATP. Aqui a gente vai ter gasto de ATP até porque a gente precisa fazer aquela proteção dessa fita simples que vai ser transcrita, né? E aí, né, naquele capeamento que a gente falou, aquele capacete que é formado, a gente tem gasto de ATP, né? Tá? Liberam a RNA polimerase, né? Depois, tá? E aí a gente tem um complexo de iniciação da transcrição, onde a gente vai ter esses, em média, 8 fatores de transcrição que vão se juntar ali, tá? Então ela é um pouquinho mais complexa, tá? A gente pode ter genes monocistrômico, que a gente chama, né? Ou policistrômico, tá? A diferença é que o monocistrômico ele vai geralmente formar uma proteína, tá? Quando eu tenho genes policistrômicos, eu tenho um gene policistrômico, ó, tá? Eu tenho um gene policistrômico formando 2 proteínas, tá? Quando ele forma uma proteína só, a gente chama de gene monocistrômico. Quando ele forma 2 proteínas, a gente tem ele de forma policistrômico, tá? Aqui eu tenho um monocistrômico, ó, formou uma proteína só. Esse aqui de cima já formou 2 proteínas, né? Tá?
Então, em média, a maioria deles vão formar uma proteína, mas a gente pode ter também genes que vão formar 2 proteínas. Isso eu mostrei naquela figura lá daquele que mostrava. Tá? O mecanismo básico é o mesmo, né? Polimerização. O que é polimerização? Construção de uma fita de RNA, né? Polimerizada. Então, eu vou adicionando nucleotídeos complementares, né? Em relação àquela cópia daquela cadeia, aquela fita dupla de DNA, tá? Diferença dos procariotos, que a gente tem 3 polimerases, né? Onde no mensageiro a gente vai ter ação dessa aqui, né? Tá em negrito aqui, RNA polimerase 2. A gente vai ter diferentes promotores, tá? Lembra que a gente lá tinha somente a região TA-TAT, né? Região Tata Box, a menos 10 up, né? Aqui a gente já vai ter vários promotores, eu vou mostrar os promotores, tá? A gente vai ter também enhancers, que chamam, né? Que se auxiliam, né? Tá? Os enhancers, eles auxiliam a polimerase, auxiliando ela a aumentar a velocidade de transcrição, tá? Então, ele é como se fosse um potencializador da transcrição, tá? Algumas transcrições em eucariotos não têm enhancer, mas a maioria delas tem esses potencializadores, né? Que auxiliam a aumentar essa transcrição, né? Tá? Fatores de transcrição, então, que a gente falou, que a gente tem 8 fatores de transcrição formando um complexo, né? Tá? Terminação também, a gente faz aquela cauda de poliar, né? Tá? É importante lembrar que a gente vai ver isso aí. E o transcrito primário é modificado. Aqui a gente vai ter aquele processo lá de remoção dos introns, tá? Então a gente tira os introns, né? Tá? Remove introns e junta os exons, né? Processo de splicing. Dúvidas? Não? Ainda não. Ainda não. Então tá, jóia. Se tiver dúvida, é só perguntar, tá? Então, lembrar aqui, ó, que a gente vai ter nessa fase que a gente vai falar de RNA mensageiro, né? A RNA polimerase do tipo 2, tá? Quando a gente falar em RNA polimerase do tipo 1, ela vai produzir o RNA que vai produzir o ribossomo, tá? Então, e a RNA do tipo 3, ela vai produzir o RNA do tipo transportador. Então, lembra que esse ribossomo e o transportador a gente vai ver lá na tradução, tá? E a polimerase do tipo 2, que tem ação importantíssima na tradução de genes, né? Tá? Então, a gente está falando de tradução de genes aqui, tá? Aqui, ó, reconhecimento de promotores. Lembra quem reconhecia promotores era a RNA polimerase, né? Então, ela tem promotores A1 e A2, geralmente é upstream, antes da transcrição, tá? Up, quando a gente fala, antes da transcrição. A RNA polimerase... Só para mim que tá travando? Tá travando? Para mim também. Para mim também tá um pouco. Tá? Ué, deixa eu dar uma olhada aqui na minha internet. Só um pouquinho. Se estiver travando, reclame aí, galera. Isso aí. Tá conectado aqui. Tá certo. Vamos tentar de novo, se travar aí, vocês reclamem, tá? E daí a gente... Estão me escutando bem? Sim. Agora sim. Internet, vocês sabem como é que é. Às vezes inventa de bloquear, né? Faz parte. Eu vou compartilhar de novo aqui. Que parte que vocês que travou que eu tenho que voltar aqui? Esse último slide dos 3 RNAs começou a travar mais. Esse aqui? De repente, se... Isso. De repente, se tu desligar a tua câmera, Daniel, talvez melhore um pouco. Tá. Se voltar a travar, né? Tá, eu vou experimentar aqui. Se vocês não se importam que eu desligue minha câmera, eu posso tentar. Vou experimentar aqui se voltar a travar, vocês avisam. Se
experimentar desligar. Vocês me escutam bem assim? Sim. Tá. Vou compartilhar aqui. Se travar, vocês gritam aí, tá? Deixa eu achar a canetinha aqui. Então, o que eu estava falando para vocês que os genes, a transcrição dos genes, lembra que a gente falou? Ela vai ser transcrita em RNA mensageiro, né? Tá? E quem transcreve é a polimerase do tipo 2, tá? Mas a gente também tem produção de RNA ribossômico, né? Tá? Que vai ser RNA do tipo 1 e RNA do tipo transportador. O tRNA e o rRNA vão ser ocupados lá na tradução, tá? Agora a gente vai falar da RNA polimerase fazendo a transcrição de um gene, tá? Mas esses RNAs do tipo ribossômico e transportador são produzidos do mesmo jeito, só que eles não são feitos baseado num gene, tá? Então eles são transcritos esses dois tipos de RNAs, tá? Então a RNA polimerase do tipo 1 e 2, essas duas aqui, estão geralmente antes da transcrição, upstream, tá? E a RNA do tipo 3, ela tá downstream, né? Tá? Após a transcrição. Estão conseguindo escutar? Não travou? Sim. Tá. Sim. E aí a gente tem promotores, né? Que são as sequências de DNA, que nem lá nos procariotas que a gente viu, né? São sequências de DNA. Aqui a gente tem um promotor, ó, a menos 25. Lembro que o Tata Box, geralmente ele era a menos 10 lá nos eucariotas. Aqui ele já está antes, ó, a menos 25. Aqui a gente tem outro promotor que chama região Cat Box, tá? A menos 75. Tá? Então, eles são vários promotores aqui que a gente tem que vão auxiliar a polimerase e também a iniciar a transcrição. Tá? Então, eles estão próximos do início da transcrição, os promotores, né? São sequências de DNA, em média, menos que 200 nucleotídeos. Então, se eu pensar que a transcrição inicia aqui, de menos 200 para frente, eu vou ter vários promotores, tá? Esses promotores vão ter posição correta, né? Tá? E são essenciais para a transcrição, tá? Quando a gente precisa de transcrição, a gente precisa de promotores, porque os promotores, eles não informam a polimerase, ela não sabe onde começa a transcrever, então ela precisa da sequência de promotores. Aqui tem 2 promotores, ó, em verdinho aqui, ó, ela vem caminhando daqui para cá, tá? E aí, geralmente nesse gene ela vai identificar os promotores sabendo que aqui, ó, que tem um promotor Tata, sabendo que aqui mais ou menos é onde ela vai começar essa transcrição. Então aqui a gente tem, ó, promotores reconhecidos pela RNA polimerase do tipo 2, tá? Em eucariotos, ó. Então, ó, a região Tata aqui, ó, que estava lá a menos 10, aqui na Tata ela vai estar... Oi? Alguém falou? Não tá dando para entender quase. Tá trancando. Muito. Tá trancando?